Olá a todos, aqui é o Eduardo. Ai, eu tô quebrado. Ai, eu odeio estar num país que eu treino pra ser um atleta, não tem investimento público, né? Isso é normal. Há menos 2 anos e meio da Copa do Mundo, os investimentos só são do estádio, não tem transporte, não tem porcaria nenhuma, né? Não tem corujão de noite, se os turistas quiserem passear, não tem, não tem, não tem transporte. Transporte, corujão é transporte, né? De noite, noturno. Então, vamos lá. Eu não sei quantas idiotices tem no Brasil, mas primeiro, né? Eu eu sou portador de síndrome de Asper. Isso poderia ser uma doença, bem melhor, né? Aqui no Brasil, uma deficiência ou uma incapacidade mental. Será? Todo autista é incapaz. Então eu falo e sou incapaz. Eu ando, sou incapaz. Eu ouço. Eu gravo uma mensagem aqui no YouTube, mas eu sou incapaz. Viu, gente? Eu sou incapaz. Pelo Estado, eu sou incapaz. E as leis são muito preconceituosas, né? Você vê lá na Europa, um síndrome de Down pode dirigir e você vê que a capacidade, a lucidez dele é muito mais baixa do que a minha, do que a sua, do que a nossa, né? Mas isso não tira o direito dele exercer os direitos legais. Mas o Estado brasileiro insiste em colocar leis desumanas como interdição, leis, vamos supor, o espectro autista, ele equipara-se à deficiência, mas nem todo autista ou síndrome de Asper é deficiente. Ele tem uma doença a nível cronológico, não, genoma. É nem seria de cromossomo, porque aí entraria trissomia, como tem síndrome de Downs, e tem outras aí que é só a nível de cromossomo. Seria nível genoma, que os genomas não estão fazendo o papel direito, uma mutação genética. Porque as pessoas não preferem chamar a gente de mutante, né? Seria muito mais adequado do que incapaz legalmente. Incapaz de votar, incapaz de dirigir, incapaz de falar, incapaz de pensar, incapaz de trabalhar, será? Então o Estado está querendo que 4 milhões de autistas fiquem em casa recebendo pensão do governo. Quem é que paga? Impostos federais incididos sobre os pobres. Aí os pobres pagam mais para os autistas ficar em casa e o governo não dá terapia, fisioterapia, ou contratar mais profissionais, treinar para que esses autistas venham um dia a ser pessoas capacitadas e trabalhar no mercado de trabalho, não é? Em Brasília, opa, quase deixei cair aqui o treco aqui, rapaz. Vou deixar aqui para falar melhor. Então, aqui em Brasília, o governador o governador Agnello, alguém do governo dele está querendo que os bares e restaurantes fechem mais cedo. Aí eu falo assim, isso é muito estúpido, cara. Isso é muito estúpido uma medida dessa. Por quê? Não vai reduzir a violência. Não vai reduzir a violência. A única coisa que vai fazer é o empobrecimento econômico. Porque se os bares e os restaurantes estão empregando pessoas, eu garanto que não foi o Agnello que teve uma ideia doida dessa, né? Garanto que foi algum assessor maluco, algum cara que quer derrubar ele, concorrer no próximo governo. Eu quero crer nisso, né? Porque o Agnello era do PCdoB, foi pro PT.
Então um cara inteligente não vai querer uma doidiça dessa. Empobrecimento econômico. Por quê? O certo seria o Ministério Público fazer o seu papel de fiscalizador. Todo promotor tem que fiscalizar. E ir lá nas cidades onde tem problema, onde tem denúncia, né? E apurar, porque a polícia não faz isso, também a polícia não tem recurso. Os caras não investem na polícia, a sociedade cobra da polícia, mas a polícia não pode fazer nada. Então é melhor levar com a barriga, né? O Ministério Público então tem que fazer o papel da polícia. E quase pela PEC 37, o Ministério Público não podia mais prender políticos. E a cada dia eles tentam empurrar uma PEC para que o Ministério Público não faça nada. E o Ministério Público tem que fazer sim. O Ministério Público tem que fiscalizar. Ele tem o dever legal e constitucional de fazer com que a lei seja cumprida. Será que as pessoas não entendem isso? Tem que denunciar. Tem que denunciar onde é que não tem cumprimento da lei. Mas aí eles preferem ficar reclamando, ficar em casa, ou vamos trabalhar, ficar murmurando. É muito mais fácil, né? Agora vamos lá. Outras leis idiotas do Brasil. Então eu tô aqui pra ver se melhora alguma coisa, né? A lei da interdição é idiota. Lei de. Vamos ver. Essa lei de fechar os bares mais cedo também é idiota. Bares e restaurantes. Agora vamos ver o que tem de mais doido no Brasil. Bom, colocar uma emissora, a Globo, com 80% da cobertura no Brasil. A informação sempre vai ser manipulada, porque não tem concorrência e não tem comprometimento com a verdade, porque a Rede Globo, além de comprovar que o Roberto Marinho achou que era uma revolução, o golpe de 64. Aonde é que for revolução? Bater em pessoa, tirar os direitos humanos, né? Botar policial para prender comunista, porque isso daí é, além de discriminação, é abuso, é violação de direitos humanos, violação da privacidade individual. Tem que ter mandado judicial para entrar nas casas das pessoas. Não é só uma investigaçãozinha, aí chega pro juiz, não. Não é assim não. Tem que ter todo uma histórico de investigação para chegar, para ter vários indícios, aí depois ir na casa do civil, porque se você vai descumprir uma lei, então tem que ser preso, não é? Por que os funcionários públicos não vão presos? Como os civis, né? Se os civis fizer qualquer merda, vai preso. Mas não, os funcionários públicos não vai, não. Então eles aguentam manifestaçãozinha, as manifestaçãozinhas vão ficando manifestação zona. Aí essas manifestação zona vai virando 7 de setembro com 140 cidades no mundo. Não adianta as redes, a Record, o SBT, a Globo, a Band, falar que não dá repercussão sim, fora do Brasil. Porque os turistas não vão investir aqui, os hotéis não vão lucrar, eles estão investindo na ampliação do setor hoteleiro norte e sul. Isso vai cair no colo de alguém, porque se você investe e não tem retorno, o que acontece? Os hotéis tudo pode falir, a economia pode falir, porque vai superfaturando os preços, o nível de vida vai aumentando, né? E essas palhaçadas do capitalismo. Então, respeite os autistas, são muito mais capazes e competentes do que o normal. Então respeite as opiniões contrárias. É, ficar falando que só existe um lado. Onde é que existe só um lado, então tá bom demais, né? Então não tem bem e mal coexistindo numa casca.
numa pessoa. A pessoa tem yin e yang, né? A filosofia chinesa já diz isso. É bem e mal coexistindo. Cabe você controlar o mal ou o bem. Você é o seu juiz. Você se tem mas se sentenciar, sentencializa, sei lá, a morte, né? Sei lá. Eu tô muito cansado porque o governo brasileiro não me ajuda, só me discrimina, coloca umas amarras legais pra mim, né? Tô muito cansado, cara, de lutar sozinho porque os caras preferem entrar no Facebook pra conversinha, ao invés de ajudar a gente a fazer uma revolução, né? A grande revolução, Roberto Marinho, não é pôr os militares nas ruas ou infringir direitos, porque progressa, ordem e progresso. Só existe progresso se tiver ordem, mas a ordem ela não tem que ser de infringir direitos humanos. Os direitos humanos já são infringidos primeiro pelo rótulo social. Rotular as pessoas pela aparência, pelo diagnóstico, rotular pela aparência, né? O gordo, o magro, o alto, o baixo. Então, se as pessoas não se respeitam, como é que vai querer uma revolução? Isso não tem jeito. Então, fiquem com Deus, porque o Barack Obama tá convocando uma terceira guerra mundial, vai ficar empobrecido. Os Estados Unidos já devem 17 trilhões. Depois de invadir a Síria, vai para 19 trilhões. Se você não sabe disso. É mais do que o PIB dos americanos, porque o PIB dos americanos é 14 trilhões. 13,9 trilhões de dólares. Seria 26 trilhões de reais. Mas que com uma moeda tão ruim no Brasil não ia dar muito futuro não. É melhor botar em dólar mesmo. Agora, o Federal Reserve tem que aumentar os juros para capitalizar. Aí fala que o Brasil está em crise. Não é o Brasil que está em crise, é os Estados Unidos que está em crise. É as grandes economias que estão em crise. O Brasil nunca esteve em crise. Só teve problema na balança comercial, ou seja, entrada de dólares, entrada de euros, ou seja, né, o câmbio flutuante, que é o real, o euro, as moedas ien e o real. O real ele está desvalorizado. Isso é bom porque aumenta as exportações. Quando o real está valorizado, aumenta as importações e diminui as exportações. Isso dá um déficit na balança. Então, se você vê o superávit primário é bom quando. Vamos ver. Quando o governo arrecada mais e paga menos para a dívida pública. Ou seja, pagar para os bancos. Isso é ruim? Não é. O problema é pagar juros abusivos. Cadê o PROCON? Cadê o IDEC? Cadê o IDENAC? Os IDENAC ou INADEC, os órgãos de fiscalização de direito, né? Proativo para garantir que nós temos direitos, fiscalização, cadê as promotorias, cadê o Ministério Público Federal? Ele só cuida da vida dos políticos, mas não quer saber de incriminar os caras que estão roubando, desviando, congelar as contas, mas deixar os Estados Unidos ficar monitorando, aí eles deixam. Convocar os embaixadores para vir aqui prestar depoimento, eles não faz, porque não pode, mas poderia, se entrasse com um pedido nos tribunais internacionais. Aí cabe os Estados Unidos obedecer, né? Se não vai preso, os integrantes lá do. Mas até isso acontecer vai demorar uns anos, porque é muita burocracia, é muita
é muita o quê? Muita lenga-lenga, né? É muito influência econômica. E, e o mundo é isso, gente. Influência, economia, dinheiro, capitalismo. O que você tem mais de dinheiro, então aumenta a burocracia, aumenta a influência. Então os Estados Unidos dificilmente vão ter algum dirigente preso. E nem venha tentar enganar os autistas, os caras têm um QI muito elevado, mesmo que tenha algum retardo mental ou alguma distúrbio, alguma na fala, na linguagem, eles não são incapazes, podem trabalhar, não deveriam ser interditados judicialmente, como eu fui parcialmente, antes de brigar muito, né? Os familiares acham que você não tem capacidade nenhuma, mas você tem. Então eu vou gravar um monte de videozinhos desse para ver se a sociedade acorda, para de botar os autistas como fossem coitadinhos para ganhar pensão do governo. Eu não quero pensão do governo, eu quero ganhar dinheiro justo. Eu quero ter capacidade de emprego, de ser um empresário algum dia, de ter um banco que me dá dinheiro para eu poder investir no negócio sem ser juros abusivos como o do Brasil. A Selic, meus amigos, é 9%. Nós pagamos 11% de juros para pagar a dívida interna e externa. Ou seja, cotada em dólar, 92 bilhões de dívida, mas no Brasil já é credor, que o Lula pagou, mas a dívida interna aumentou. A dívida interna pública, mas eu não o condeno, não satanizo o Lula por causa disso, porque o Lula teve uma estratégia boa, porque é muito melhor você ter uma dívida interna do que externa, porque a dívida externa ela é cotada em dólar, o dólar toda hora está subindo e descendo. Agora o real pode ser controlado se os caras tiverem ética, né? Ética do Banco Central. Se eles tiverem muita ética e conhecimento, né? Que é difícil. Coloca uns caras que não sabe economia, não sabe nada, não sabe nem por que tá lá, só porque é indicação do Senado e da Câmara. Porque é o voto secreto, gente, só é para cassação, não é para contratar, como é que chama? É impostar no cargo o executivo e o judiciário. Quem faz isso é a CCJ e a Câmara e o Senado. E você não pode ver porque é voto secreto ainda. Só para cassação é voto secreto. Temos que lutar. Outra que temos que lutar é pela fim da PEC 33, que tira o poder do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal, ele não está fazendo quase nada. Quem faz mais é a Polícia Federal, faz muito pelo país. O Ministério Público e o Tribunal de Contas aqui do DF faz bem melhor do que o Ministério Público Federal, que podia fazer muito mais. O Ministério Público lá de, não sei se era do Pará ou da Roraima, tanto faz. Mas o importante é que eles ferraram a Anatel, ferraram a TIM, a Claro, a Vivo. São boas prestadoras, são boas, mas tem que prestar um serviço de qualidade melhor, porque tem Copa do Mundo. Eles não gostam de dinheiro, por que não investe mais em infraestrutura? Ao invés de ficar investindo só em propaganda, em promoção é bom, mas tem que investir em qualidade de sinal. Que eu falo, 3G, ADSL, a wireless, 4G, porque é uma porcaria. O 4G não funciona. E o ADSL também é uma merda. Só chega 3 megas, 3 mega, cara, 3 mega. E eles oferecendo 15 mega, 15 mega. 3, 15 é diferente demais. É diferente demais. Então antes que eu fique desesperado e me mate, eu vou acabar esse vídeo. Porque o Brasil é um país muito incompetente. É mais fácil eles me processar
o Estado, a sociedade, me colocar interditado, muito mais fácil do que resolver o problema. Então, fique com Deus, que Deus nos proteja do Obama, nos proteja da burocracia e da incompetência brasileira. Mas o Brasil melhorou muito, o Brasil não está em crise, a inflação está sob controle, o câmbio está sob controle, por causa que o Banco Central rolou títulos de vender dólar até o final do ano. Gastou muitos dólares, muitos bilhões de dólares, mas foi bom, né? Mas eles poderiam ter feito uma coisinha bem melhor para a economia brasileira. E diminuir esses juros. Ninguém se explica 18% de juros, 11% de juros. Você colocar o grupo Votorantim SA, que é um banco, o grupo Votorantim, o grupo JP Morgan, o grupo Bradesco, o grupo Itaú Unibanco, o grupo, deixa eu ver, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos esses são mantenedores da dívida pública brasileira interna. Por que eles não pegam o governo não fala que esses juros são abusivos? Não é só diminuir a Selic, Dilma, é você peitar os bancos e fazer leis proibindo, decretos proibindo esses juros abusivos para nós pagar nos impostos. Isso é falta de ética, mas a dívida pública diminuiu. A dívida pública estava em 47% lá no Fernando Henrique. Nós já estamos pagando 37% na Dilma. 37%. Então ela é uma boa competente econômica? Mas ela não é política. A Dilma é uma economista. Então, temos que ou colocar o Lula, ou colocar... falar, todo mundo vai me criticar por causa disso, porque todo mundo vai falar, por que votar o Lula? Por que será? Porque ele é o melhor negociador. Ele já teve em sindicato, ele tem uma história política. Agora, se você vai querer combater a corrupção só tirando o Lula, só tirando a Dilma, não tem jeito de combater a corrupção desse jeito. Para você combater a corrupção é muito mais severo. Você tem que fazer audição, auditoria nas contas públicas federais, nas contas do Tesouro. Depois você vai ter que fazer leis que proíbam que empresas emprestem dinheiro para os caras participar das candidatas. O investimento privado tem que ser combatido, tem que ser financiamento público e ainda tem que ter um limite, senão os caras vão gastar todo o dinheiro do orçamento da União só para se promover. Aí depois vão ficar sem dinheiro para governar. Aí aumenta os impostos. É assim que funciona. E o que eles têm que fazer? Controlar o superávit primário, rolar mais a dívida pública, rolar, que eu falo não é pagar mais juros, mas pagar a dívida sem juros abusivos e economizar dinheiro, porque senão você está pagando dívida e causando mais dívida, mais gastos públicos. Você tem que diminuir os gastos públicos, diminuir os juros, pagar mais dívida pública e aí a dívida vai caindo, mas se os juros estiver alto, o que acontece? A dívida nunca é pagada. Em 200 anos o Brasil vai pagar essa dívida, se não abaixar os juros, se continuar com essas gastanças idiotas. Então, meu amigo, se você ficar só no sofá reclamando de político, não funciona. Se você não for no 7 de setembro, falar, não adianta nada, beleza, seja um escravizinho dos Estados Unidos, receba água fluoretada da CAESB, porque é uma lei, não é culpa da CAESB, essas leis de fluoretação de água, porque agora vamos lá explicar, né, o que eu tô falando. Fluoreto de sódio é usado por agrotóxicos para matar pragas, inseticidas, pesticidas e germicidas, matar germes.
Então, se você bebe isso, vai causar câncer, osteoporose e não vai combater, tira o cavalinho da chuva. Não vai combater as cáries. Por quê? Vamos lá. A água do mar e a água dos oceanos já é fluoretada naturalmente. Os lençóis freáticos, os subterrâneos e todos os lençóis da face da Terra já tem flúor. Então, para que fluoretar mais? O que você tem que fazer é tratamento de cloro. Mata 99% de bactérias. O cloro, né? E pegar o ozônio. Vamos lá, o ozônio é O3. É uma substância que é formada na camada de ozônio, na ozoniosfera estratosférica, que protege o nosso planeta dos raios solares. Só que, como tem buracos na camada de ozônio, os raios entram e aquecem o planeta. E nós vamos ser torrados vivos daqui a uns anos. Torrados vivos. Se o... Aí o que acontece? A temperatura aumenta, os mares, as geleiras, as calotas polares vão derreter e o mar vai aumentar e todo mundo vai morrer afogado, isso mesmo. Morrer afogado ou morrer quem? O que você prefere? Ou morrer ou numa era glacial 4 ou era glacial 3? Qual é a era glacial que nós está? De 100 em 100 anos tem uma era glacial, mas acho que a gente não vai estar vivo para ver isso, né? É muito deprimente, é muito irritante. Você ter tanto conhecimento, você não ter... Aqui no Brasil não tem educação, porque é muito caro pagar a educação. Eu faço Kumon, método de matemática. Eu vou fazer Pronatec. Finalmente a Dilma colocou 4.900 vagas para o Pronatec, um programa do governo para você ter curso técnico de graça ou pagar metade, é muito bom. E eu já tô com quase 30 anos e só tenho o segundo grau. Coisa idiota, né? Enquanto lá nos Estados Unidos tem um síndrome de Asper, isso mesmo, portador de autismo, que já está formando a faculdade. Não, já formou a faculdade com 13 anos. Com 14 anos, ele já está sendo mestrando em física quântica. 14 anos. 14 anos, cara. Se eu tivesse lá, eu já tava, era doutorado, né? Porque eu tenho 30 anos. E eu teria muito mais ajuda, monitoramento da educação, né? Da saúde. Eu teria muito... Claro, não vai se enganar. Lá tem mais tecnologia, mais dinheiro, mas lá os trem é tudo caro. Você tem que pagar altíssimo. O custo de vida é altíssimo. Então não se engane em comparar o salário mínimo do Brasil com o salário mínimo da França, da Europa ou dos Estados Unidos. Porque lá o custo de vida é muito maior, o custo de vida. Você paga muito mais por comida, alimento, transporte, vestuário. Você paga muito, muito mais. Você imagina você pagar quase 10 mil dólares. 10 mil dólares por mês. Para você ter uma qualidade de vida. Aqui no Brasil você paga quanto? Acho que uns 2.000 reais. O custo de vida não é tão elevado. Mas as pessoas não vão acreditar nisso, né? E não vão acreditar em mim, que estou falando há 14 minutos, né? Vou terminar essa transmissão, tá muito longa. Ninguém vai ver nem metade do meu vídeo, né? Só os mais... Não vou falar nem inteligente, mas interessados, né? Eu classifico a humanidade não de inteligentes e burros, eu classifico como os interessados, os gênios preguiçosos, interessados, gênios preguiçosos. Interessados são gênios interessados, gênios preguiçosos e do conhecimento comum, ou senso comum, que é o QI mediano. QI de mediano não quer dizer que os caras não têm empobrecimento cerebral, mas é esses caras que trabalham no funcionamento público, que não sabem nem o que é autismo,
e vai lá e interdita um autista achando que o cara é incapaz. Isso que é senso comum. O cara não sabe nem o que é autismo, não sabe nem o que é incapacidade. Se o cara fosse incapaz, ele não poderia fazer nada. Nem ouvir, nem falar, nem cheirar, nem peidar, nem levantar, nem correr, nem pular, nem fazer flexão e trabalhar. Não poderia fazer nada. É incapaz. Incapaz. Ou incapaz poderia ser aquele filho até os 18 anos que dependesse da mãe financeiramente, porque o Estado é muito incompetente, não deixa os menores trabalhar. Outra lei idiota, né? É mesmo, né? Eu não falei isso, que os menores aqui no Brasil é uma lei muito idiota. O cara pode matar, roubar, estuprar, prostituir, fazer o diabo a quatro, pode vender droga, pode fazer o que quiser, até os 18 anos. Que a justiça vai dar um prêmio, um salvo-conduto, né? O cara vai estar com a ficha limpa. Quando ele tiver 18 anos, ele vai ser uma nova pessoa. Uma nova criatura! Que maravilha! Até Jesus tem que ver isso, né? Uma obra divina de Jesus. O cara pratica todos os crimes da humanidade e depois vira um novo homem. Só a justiça brasileira pode fazer isso. O TSE tem uma urna eletrônica ultrapassada de vários anos, ultrapassadíssima. A Índia não usa mais não. Nenhum país do mundo usa a urna eletrônica que tem no Brasil. E o Brasil continua usando. A auditorias do Ministério Público Federal está proibida, porque o TSE não deixa. O TSE insiste em absolver réus do mensalão ou réus do... Nem sei se é réus do mensalão, mas é todo o político de ficha suja vai concorrer em 2014. Vai sim. A mini reforma eleitoral do Senado. E com essa mini reforma eleitoral, todos os fichas sujas vão concorrer para 2014. Outra que o Supremo Tribunal Federal, ele tá punindo só os caras com as penas pequenas, 3 anos e meio de cadeia e multa. Poderia fazer eles devolver 100, 200 milhões, lucrar nas custas desses ladrão. Mas prender não cola, cara. Prender político não cola no Brasil, não. Tem que tirar o dinheiro. 200 milhões. E ainda tem que ser. Botar na conta do. Diretamente na conta das escolas. Nas escolas públicas. E ainda tem que ser fiscalizado para ver se os caras não vão desviar, né? Quando vê aqueles 200 milhões. Tinha que ser separado, né? 2 milhões para essa escola, 2 milhões para aquela escola, 2 milhões para o Ministério Público, 2 milhões para fiscalizar, né? Fiscalizar, não para roubar. Fiscalizar o dinheiro público, porque não é 100% honesto os funcionários públicos. Enfim, termina aqui. Se a humanidade, se os jovens brasileiros quiserem melhorar alguma coisa, tá na hora, hein? 7 de setembro. Se não, ser escravo dos Estados Unidos. Depois reclamando da Bíblia, dizendo que é conspiração, é coisa de louco, acreditar que tem um anticristo. Ué, ninguém tá fazendo porra nenhuma para melhorar o Brasil. Leis mais constitucionais. Cadê os caras lá participando das votações? Eu só vejo a CUT, só vejo a UMESB, por mais que os caras tá meio enrolado com um partido político, não sei. Eu não vou julgar, né? Eu não tenho provas. Então, tudo que eu falei aqui, eu posso pesquisar em qualquer site do Google e ver em matérias de jornais. Ou você pode entrar na Deep Web ou ir na Wikileaks, que é o do Julian Sanches, que denunciou os Estados Unidos por... Até a Alemanha está sendo monitorada, cara. Até a Alemanha processar os Estados Unidos por monitoramento, espionagem. Os únicos países que têm espionagem e um contrato de espionagem, é a Inglaterra e os Estados Unidos. É os únicos países. A Alemanha não quer mais saber de rolo com os Estados Unidos. E o Vladimir Putin, vamos botar claramente nisso. A Rússia não é a favor
do bombardeio na Síria. O Vladimir Putin, o presidente da Rússia, que quer o quê? Não bombardeio, mas quer vender armas, né? Os Estados Unidos quer vender armas, quer ter uma terceira guerra mundial para vender armas, lucrar a longo prazo, porque a curto prazo, bem que o Congresso dos Estados Unidos limitou o ataque à Síria, senão seria um Deus nos acuda. Pelo menos eles têm um pingo de decência e inteligência. Então, porque você vai gastar muito dinheiro a curto prazo e a longo prazo você vai ter lucro. Mas será que vai tapar as brechas, os déficits? Não sei. Então vamos lá. Acabar com o fator previdenciário, por favor. Porque uma pessoa trabalhar 85 anos para ter aposentadoria é uma falta de ética. Tem como tapar essas brechas legais só com os juros. Só com os juros bancários você já tapa várias brechas de da economia brasileira. O INSS, Previdência, você taparia a brecha só com juros de banco. Você taparia as várias brechas só com juros de banco. 272 bilhões só de juros de banco interno, externo, devendo ao JP Morgan, devendo ao Clube de Madrid. E uma coisa muito idiota, o Brasil pagou pra coroa portuguesa pra se independer, cara. Alguém entende isso? Alguém pagar pra se independer, tinha que expulsar esses portugueses e mandar se lascar, cara. Nós temos que proclamar a independência e não pagar dinheiro, não. Pagamos mais de 200 milhões de libras esterlinas para nos independer de Portugal. Para que Portugal pagasse a dívida idiota com o Reino Unido ou com caralho a quatro lá, cara. Isso é idiota, nós pagamos a dívida dos deixa pra lá. Nós estamos pagando a dívida, pagando dívida dos caras lá, pagando dívida de banco, pagando dívida. Puta. Até a próxima, amiguinhos.